Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Meus irmãos, graça e paz. Mais um domingo sem a nossa querida EBD presencial. Coração apertando aí de saudades, mas vamos à meditação da palavra do Senhor para esta hora. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede onde o Senhor jazia. Mateus capítulo 28, versos 5 e 6. Eu quero falar um pouquinho e pensar com os irmãos, quero que os irmãos pensem comigo, sobre a importância da ressurreição do Senhor ainda para os nossos dias. Naquela época, os evangelhos relatam o abatimento, o medo, a frustração e a desesperança dos discípulos de Jesus após a sua prisão e a sua morte, e logicamente o seu sepultamento. As mulheres foram cedinho ver o sepulcro e receberam a notícia, essa notícia animadora que todos queriam receber e que nós gostamos dela, dessa notícia. O anjo disse: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Muitas vezes, assim como os discípulos de Jesus, nós também nos frustramos. Nos frustramos por causa da nossa limitada visão das coisas, a nossa limitada visão dos acontecimentos ao nosso redor. Nesta manhã de domingo, vamos pensar um pouco sobre a importância da ressurreição do Senhor. Ela é importante para motivar a pregação. A pregação seria muito vazia se a gente só falasse da morte de Jesus. Embora a morte tenha sido o preço da redenção do pecador, a pregação ficaria bastante vazia se de repente nós não pudéssemos pensar em um futuro aí garantido por Jesus com a sua ressurreição.
É a ressurreição de Cristo que dá razão para pregar o Evangelho. Vejamos o que disse Paulo. Paulo escreveu aos Coríntios 15, verso 14, ele escreveu assim: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Como eu disse, a pregação ficaria vazia se de repente Cristo não tivesse ressuscitado. A ressurreição é importante para motivar a pregação. E a partir da ressurreição de Cristo, os apóstolos usaram a ressurreição como tema da sua pregação naqueles dias. Sim, meus irmãos, nossa pregação só se torna eficaz em função da importância da ressurreição do Senhor. Por causa da esperança que temos nela, ela motiva realmente a nossa pregação. Claro que pregamos o sacrifício feito por Cristo, lá na cruz por nós, mas pregamos esse sacrifício porque acreditamos que, uma vez que Ele nos salvou por esse sacrifício feito na cruz, Ele ressuscitou dos mortos para garantir a nossa salvação. A ressurreição é importante para estimular a nossa fé. Muitas vezes nós escutamos histórias assim com uma certa profundidade a respeito de várias coisas que acontecem no mundo, coisas extraordinárias, e que de repente nós ficamos meio duvidosos e não acreditamos. Mas quanto à ressurreição do Senhor, como eu disse, ela é importante para estimular a nossa fé. Nós adoramos o Cristo vivo, o Cristo que não permaneceu no túmulo, o Cristo que recobrou a vida, que ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita de Deus, lá na glória do Pai. Aqui, ele apareceu vivo por cerca de 10 vezes ou mais vezes aos seus discípulos. Paulo diz que ele apareceu a Cefas e depois para os 12 discípulos, e depois foi visto por mais de 500 irmãos. Depois foi visto por Tiago e por último de todos, por derradeiro de todos, me apareceu também a mim. Paulo está dando testemunho aí no capítulo 15 a respeito da ressurreição. É um texto clássico sobre esse assunto. Às vezes algumas dificuldades aparecem para a sua interpretação, mas ele está dizendo que Cristo ressuscitou dos mortos e essa ressurreição é importante para estimular a nossa fé no Senhor. A Bíblia nos ensina que ele subiu para o céu, está à direita de Deus. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 20. Os seus seguidores o viram subir e Lucas, que é o evangelista, também historiador, ele disse o seguinte: e levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se separou deles e foi elevado aos céus. Irmãos, esta certeza daqueles homens de Deus lá no passado, esta certeza de que o Espírito Santo de Deus inspirou esses homens para escrever essas palavras,
nos motivam a dar importância à ressurreição, porque ela é importante para estimular a nossa fé no Senhor Jesus, que é todo-poderoso, com todo o poder nas mãos para nos abençoar. Textos assim nos estimulam a crer na ressurreição do Senhor, e esse acontecimento foi o maior acontecimento da história. Lemos às vezes a respeito da guerra mundial, a Primeira Guerra, em 1914, lemos a Segunda Guerra, que terminou em 1945, ficamos impressionados com os acontecimentos, mas a ressurreição do Senhor é muito importante e deve ser festejado, pois ela motiva a nossa fé e é o maior acontecimento da história que o homem já pôde conhecer. Mas a ressurreição de Cristo é importante porque garante a nossa ressurreição, a ressurreição de cada pessoa que crê no seu nome após a sua partida aqui. Melhor dizendo isso, a ressurreição final que está prevista, tanto aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, escrito por Paulo, como lá no final, no livro do Apocalipse, está garantido também. E a Bíblia diz assim, que não foi com prata o ouro que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Veja bem, irmãos, o preço da nossa salvação foi a morte de Cristo, mas a garantia desta salvação é a ressurreição do Senhor. A ressurreição de Cristo é importante, porque garante a nossa ressurreição final. Lá no final dos tempos, ou quando o Senhor nos chamar, essa ressurreição está garantida, porque a Bíblia assim nos garante. A vitória de Cristo sobre a morte traz alegria e certeza de vida eterna para aquelas pessoas que creem. Tem pessoas que leem sobre isso e nem estão aí. Parece que estão lendo historinhas aí para crianças. Mas nós cremos na ressurreição de Cristo, não só como um fato histórico, mas principalmente como uma verdade que é incontestável. Aqueles homens lá no passado foram testemunhas da ressurreição do Senhor e testemunhas do momento em que ele subiu para o céu para estar à direita do Pai Celestial. A vitória de Jesus Cristo sobre a morte, com a sua ressurreição, é a garantia da nossa vitória. E o apóstolo escreve lá na sua carta, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58, dizendo o seguinte: Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se lutamos aqui, trabalhamos aqui, é porque nós temos esta garantia de estarmos um dia ressurretos na presença do Senhor e adorá-lo para sempre, conforme diz Paulo, estarmos para sempre com o Senhor. Meu irmão, tenha um bom domingo, que Deus o abençoe. Adore a Deus aí na sua casa, cante o hino que vai ser está colocado aí no programa, e que a graça de Deus seja abundante na vida de todos. Amém. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então
está